Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. E mais uma vez a gente pegou a estrada, saiu do nosso estúdio em Ribeirão Preto e viemos aqui para a nossa querida São José do Rio Preto, cidade que recebeu a 13ª unidade do Escritório Brasil Salomão, agora no começo de 2025, no mês de fevereiro, no ano que a gente completa 56 anos de fundação. Já tínhamos aqui uma história antiga com São José do Rio Preto, né? Muitos clientes daqui ao longo da nossa trajetória enquanto escritório de advocacia, mas agora viemos fisicamente para cá, acompanhados de dois rio-pretenses ou filhos da terra. Dois filhos da terra, mas é rio-pretense ou rio-pretano? Rio-pretense. Dois rio-pretenses, o Daniel De Luca, nosso sócio, meu companheiro de jornada aqui de mais de 30 anos no Escritório Brasil Salomão, e o Gilson Santoni, que está conosco há menos tempo, mas já encampando um projeto muito importante ao lado do Daniel aqui em São José do Rio Preto. Prazer te receber, Eduardo Goraeb, uma honra para nós. O papo prévio ao podcast já foi sensacional. Então, a expectativa aqui está altíssima. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pela honra de estar conosco aqui nessa nossa chegada a São José do Rio Preto. E, Gilson, vou passar para você para dar as boas-vindas, passar a palavra para o Eduardo e vamos conhecer um pouquinho aqui dos desafios da construção civil, das ideias muito legais e dos projetos de inovação nessa área que, pelo que a gente já conversou aqui, você conhece bastante. Muito obrigado. Bacana demais. Primeiro eu queria agradecer ao Dr. Eduardo. Foi meu primeiro empregador, né? Eu fui estagiário, entrei no primeiro dia de aula na antiga Rodobens Engenharia, né? E fui muito bem acolhido, devo muito à Rodobens, ao senhor e a toda a equipe da época pela oportunidade. Mas, como o Evandro colocou aqui, queremos falar um pouquinho de inovação na construção civil, e o senhor acaba sendo uma referência, né, fantástica nisso daí. Mas, para começar, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da sua trajetória, de como chegou até aqui, né, e depois a gente entra um pouquinho mais nessas questões de inovação, de novas tecnologias, que é muito daquilo que o senhor tem praticado hoje. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Evandro, Daniel, Gilson. É um prazer muito grande tê-los aqui, rever o Gilson, um grande profissional, e também dizer que parabéns para Brasil Salomão por vir abrir um escritório em São José do Rio Preto, uma cidade que está com um crescimento muito grande, né? Precisamos de novos escritórios, novas cabeças aqui para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Bom, a minha história, eu sou engenheiro de formação, me formei em 79, iniciei minha carreira numa empresa que hoje já não existe mais, mas foi a maior empresa de São José do Rio Preto, chamada Opase. Logo depois eu fui criar um departamento de construção civil numa outra grande empresa de São José do Rio Preto, chamada Transtécnica. E esse período de Opase e Transtécnica, Opase eu entrei em 77 ainda como estagiário, saí em 81, em 81 entrei na Transtécnica, saí em 83, em função de um problema que a Transtécnica teve a nível de execução de obras, essas coisas, e foi aí que eu fui para a Rodobens. A Rodobens até nasce esse conhecimento em função de um consórcio que eu fiz entre Transtécnica e Rodobens. E a Transtécnica acabou ficando impossibilitada de dar continuidade nesse processo e eu fui para a Rodobens. Inicialmente começamos em Cuiabá, porque quando eu fui para a Rodobens também não tinha o que fazer. Rodobens era consórcio, era a agência de caminhões, e o que a engenharia está fazendo aqui? E inicialmente eu comecei construindo concessionárias Mercedes. Eles estavam em grande expansão pelo Brasil inteiro e nisso eu construí concessionárias pelo Brasil todo. Né? Concessionário deles, do grupo. Do grupo Mercedes-Benz. E depois disso, eu comecei a fazer, fiz a primeira incorporação. Eu tenho uma veia muito forte de incorporação imobiliária, sempre gostei. E comecei, como eu estava em Cuiabá, construindo a Cuiabá Diesel na época, isso foi em 83. Cuiabá não tinha prédio, né? E aí eu falei, puxa, aqui falta prédio, e tinha acabado de ter a divisão do estado, Mato Grosso do Sul, né? Então Cuiabá estava aquela ebulição de fazer infraestrutura, aquele negócio. Vamos fazer um prédio, e comecei lá fazendo um prédio de alto padrão, um por andar, e nunca tinha sido feito prédio. Então não tinha mão de obra, ninguém sabia fazer.
Importei gente de São José do Rio Preto, lá carpinteiro, armador, ferreiro, naquela época. Montou um acampamento. Um acampamento e construímos o primeiro prédio em Cuiabá, chamado Domus Áurea, Domus Máximo, um projeto do Carlos Bratic, de São Paulo, que era um apartamento por andar, em torno de 300 e poucos metros cada apartamento, e foi um sucesso. Ainda naquela época fazíamos obra a preço de custo, e aí eu desenvolvi em Cuiabá mais de 15 torres, né? E todas de alto padrão, e tudo mais. Eu comecei a Rodobens em 83, antes, como ele falou, Rodobens Engenharia era um departamento. Tivemos aí uma série de eventos na Rodobens. Em 90, nós pegamos aquele plano de 86, acho que plano Bresser. Plano Verão. Verão, alguma coisa assim. Plano que a gente... nem sei os nomes mais, mas aí em 90 a gente criou o Sistema Fácil, que foi um sistema de autofinanciamento no Brasil, e tinha o Sistema Fácil e o Plano 100, né? Então, nós começamos a operar. Em 95, 96, nós fizemos uma parceria com o Unibanco. E em 2002, mais ou menos, 2001, nós criamos o Plano Único, que era um plano que vendia carta de crédito no Brasil. Para você ter uma ideia, em parceria com o Unibanco, nós vendemos 300 milhões de cartas de crédito em 3 meses. Era uma loucura. Então, nisso, a Rodobens foi crescendo, foi tomando um vulto muito grande. Aí nós já tínhamos uma atuação praticamente nacional. Quando, em 2006, a gente começou a olhar a possibilidade de uma abertura de capital, porque nessa época, 2005 a 2007, estava aquela avalanche de empresas abrirem capital, né? O mercado estava muito propício no Brasil. E nós fizemos um business totalmente diferente de todo mundo. Todo mundo construía torres em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais. E nós fizemos um case de construir casas de baixa renda, em condomínio fechado, no interior do Brasil inteiro. Era um desafio muito grande, porque você tem uma diferença cultural muito grande de norte a sul. Como é que a gente ia construir um produto que pudesse ter a mesma qualidade, o mesmo produto no Brasil inteiro, mesmo porque nós temos diferentes tipos de materiais de construção. E aí, então, foi que nós trouxemos a tecnologia da parede de concreto. Na verdade, a parede de concreto é uma tecnologia muito antiga, foi usada na Alemanha para a reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque ela é uma tecnologia muito interessante, mas você precisa ter volume e repetitividade. Sim. E aí abrimos o capital da Rodobens em 2007, né? E tivemos um crescimento muito grande. Fiquei na Rodobens até 2011. Foram 28 anos? 28 anos, 83 a 2011, né? E depois disso, eu resolvi parar e aí abri os meus negócios, né? Dei um tempo aí de uns 3 anos sem construção, porque eu não queria mais ouvir falar em construção. Estava lotada, né? Porque a Rodobens foi uma empresa muito grande, né? É uma empresa muito grande, mas na nossa época tinha uma dinâmica muito forte. E com isso, depois eu comecei a voltar a estudar de novo tecnologias de construção e comecei a me aprofundar um pouquinho no light steel frame. E aí fui me apaixonando pelo negócio, fui gostando, aí fiz um protótipo de uma casa experimental, até construir uma casa, preciso tirá-la agora do lugar, porque é um lugar totalmente inapropriado onde eu construí. A casa teste precisa ser a casa teste, né? Mas gostei muito do negócio e a partir daí comecei a desenvolver. E hoje estamos desenvolvendo então essa tecnologia de light steel frame. Então, bacana. Um breve resumo é isso. Que bom, que bom. Trajetória muito bacana. Eu queria entrar no light steel frame. Eu queria entrar nele porque a gente estava conversando ali e a gente viu um vídeo agora há pouco ali de como isso tudo é feito, né? E eu acho que esse modelo de construção que você acabou desenvolvendo ali, conforme você contou para a gente, todo o trabalho de aprovação da norma no IPT, até virar uma norma BNT, né? Ele tem muito a ver com esse mecanismo de industrialização da construção civil, né? Total. E aí a gente vive aquela dualidade de um mercado e de um consumidor acostumado a uma construção que é um modelo milenar, né? A gente que constrói empilhando tijolo desde, sei lá, quantos anos na humanidade, né? E essa mudança, né? Quais são os desafios, né? Vantagens, qual que é coisas que já avançaram nesta construção de casas que são de uma mais rápida finalização, né? E, enfim, queria te ouvir a respeito disso. Então, Evandro, é o seguinte,
A construção civil chama indústria da construção civil. De indústria não tem nada. Sim. Quer dizer, o que tem de indústria são basicamente os fornecedores de materiais. Aliás, uma indústria ainda um pouco retrógrada, né? Então, no Brasil, você tem assim uma cultura muito difícil, que está sendo rompida agora. Mas o que dificultou muito a industrialização no Brasil? Muitas empresas pioneiras tentaram fazer essa industrialização algum tempo atrás e não tiveram sucesso, porque nós tínhamos uma dicotomia, desculpe. Que era o seguinte: nós tínhamos excesso de mão de obra de qualidade e barata. Então, todo o processo de industrialização é um processo onde você tem certificação de material. Então, os produtos utilizados são todos certificados, são produtos de melhor qualidade, né? Então, você tem a parte da industrialização onde você tem toda a parte legalizada, com impostos para recolher. Quando você vem com uma mão de obra boa, em quantidade e barata, o sistema de industrialização fica inviabilizado, a não ser que você tenha uma industrialização em larga escala, que não é o caso da construção civil, porque no Brasil também tem um outro lado, que é o lado da vaidade do brasileiro, é o projeto arquitetônico, cada um quer fazer o seu projeto, e isso dificulta muito a industrialização. E você não tem uma cadeia de produção. Não tem escala. Não tem escala. Tem repetição, né? Não tem repetição. Então, a construção popular é uma construção que, em breve, essa será a primeira a entrar na industrialização, porque ela vai te dar escala e volume, né? Então, mas o que vem ocorrendo nos últimos tempos? Nós estamos com cada vez menos mão de obra, a qualidade está ruim e não é mais barata. E aí sim, entra o quarto fator, que nunca se levava em consideração, sempre se falava nisso e nunca se punha na conta, que é o desperdício. Né? O desperdício no Brasil sempre foi muito grande. Né? Então, uns falam 20%, 30%, eu acho que não é isso, não, é menos que isso. Mas qualquer desperdício em produção de escala é muito grande. Então, hoje, a industrialização, eu posso afirmar para você aqui, é um processo irreversível. Sem volta. Sem volta, não tem jeito. Eu falo que em torno de 5 anos, nós teremos grande dificuldade de construir pelo sistema convencional. Por quê? Se você olhar hoje a idade média dos pedreiros, mestres de obra, encarregados que estão na construção civil convencional, é de 45, 50 anos para cima. Não está renovando. E os filhos não querem mais. Antigamente, você tinha o carpinteiro, que o filho era carpinteiro, o neto era carpinteiro, então aquilo era uma profissão. Sim. Hoje não. Hoje não querem mais. Então, você não tem a renovação dessa mão de obra. Então, com isso... Gravíssimo, né? E tal. Isso acontece muito no campo, né? No campo acabou. A mecanização no campo, exatamente. Hoje você vê, antigamente, eu tenho um sítio, e antigamente eu tinha vários sitiantes, a gente se reunia no sábado, hoje eu não tenho nenhum vizinho mais. É tudo cana plantada. E os filhos de quem trabalhou naquela época não querem ficar no campo, querem vir para a cidade. Exatamente. E essa escassez faz o preço da mão de obra subir também. Está subindo e está cara. Está cara e a qualidade ruim. Piorou. Então hoje, por exemplo, a gente tem um problema seríssimo. Hoje, qualquer pessoa que você conversa que vai construir no convencional, ele reclama de 3 coisas. A obra demorou muito mais do que previsto, custou o dobro ou muito mais caro do que eu previ e a qualidade deixou a desejar. Está cheio de defeito. E isso não nós temos uma má formação de mão de obra, inclusive tem um fator, nós fomos chamados na CESP Senat, que o pessoal, as indústrias de construção estão solicitando mão de obra. E eles fazem curso, pagam para os caras fazerem o curso e ninguém tem interesse. Então, os cursos têm vagas e ninguém cumpre. Então, o problema... E eu, na indústria, preciso de muito menos mão de obra. Isso era uma pergunta minha. Muito menos. Mas também tenho dificuldade de encontrar até muito menos mão de obra. Entendeu? Então, isso é um processo generalizado. Vai afetar também a indústria? Vai. Então, o processo de industrialização vai passar por uma parte muito grande de automação, né? Nós estamos investindo muito em desenvolvimento de equipamentos, automação, para que a gente substitua essa mão de obra e evite erro, porque tem muito processo que é repetitivo. Então, você não precisa ter um homem fazendo aquilo, a gente precisa do homem
para dar soluções que não são repetitivas. E aí também não vai ter mais processo trabalhista, que é a minha área de atuação. Exatamente. Né? Que é um grande problema hoje, Exato. além do que a facilidade com que o funcionário hoje consegue um atestado. Então, eu tenho funcionário lá que durante 30 dias, 10 dias você esquece. Todo mês vai embora. A gente vai começar a ver aqui durante o nosso podcast, para quem estiver nos assistindo, um pedacinho do vídeo ali, da construção, da rapidez e da agilidade. Perfeito. Eu queria que você entrasse nos detalhes, enquanto o nosso espectador assiste aí na tela, o vídeo que a gente vai mostrar dessa modalidade de construção. Então, o que a gente enxergou como oportunidade, né? Então, uma vez que nós não temos mais interesse do jovem em partir para a construção civil, porque ele tem que trabalhar embaixo do sol, que ele tem que pegar peso, carregar peso, enfim, aquele trabalho que é a convencional, a industrialização traz ele para um ambiente controlado, um ambiente coberto, onde ele tem equipamentos de segurança, ele tem equipamentos que ajudam no trabalho, né? Então, por exemplo, lá nós temos ponte rolante, nós temos pórticos que levantam, então ele não tem mais aquele trabalho braçal de peso. Muito menos penoso. Isso. E você começa a fazer a construção off-site, que a gente chama, quer dizer, fora do canteiro de obra. Porque antes de eu me formar, eu fiz um estágio na França. Isso há mais de 45 anos, tá? E lá na França eu fui participar de uma construção de um prédio metálico, onde eles tinham trabalhado 7 meses no planejamento e 3 meses na execução da obra. E a construção industrializada é isso. Na verdade, é uma grande inversão do processo. Como que a gente faz hoje? Por que o nosso desperdício é grande? Porque um arquiteto ou engenheiro faz lá um projeto para aprovar na prefeitura, mas sem nenhum detalhe, sem nenhuma análise, e começa a obra. E os problemas vão se resolver na obra. Vai se encaixando Vai no se decorrer. encaixando na obra. Isso aqui não ficou bom, quebra, faz de novo, põe e tal. O cano não era aqui, a tomada era ali, quebra, passa para lá. Na construção off-site, isso não pode acontecer. Porque a parede vai pronta. Ela vai assim, basicamente 75% pronta. Ela vai com todas as tomadas colocadas, ela vai com toda a parte hidráulica já embutida na parede, todos os vãos de janela, todos os vãos de porta, ela já vai com gesso revestida por dentro, isolamento térmico no meio, ela já vai com a placa cimentida revestida por fora, ou seja, se a pessoa quiser simplesmente pintar, a casa fica pronta. E toda a parte de telhado já vai toda pré-fabricada. Na verdade, o que a gente faz na obra é uma montagem. Um Lego. É um Lego. Era a expressão que eu ia usar. As paredes vão prontas. Então, para você ter uma ideia, eu demoro 30 dias para programar as máquinas, fazer os projetos, porque aí eu tenho que desenhar parede por parede, porque é tudo processo de automação, tudo com máquina CNC, né? Então, que você joga o BIM, o projeto do BIM vai direto para a máquina, ela faz toda furação, todo recorde de tomada, caixinha, enfim, faz todo, ela replica o projeto lá. Demoro de 30 a 40 dias para fazer todos os painéis e demoro 3 dias para montar a casa. Então, no canteiro de obra, é muito rápido. Caramba. 3, 4 dias, uma casa de 100 metros quadrados está coberta. É impressionante. Então Quem está nos assistindo está vendo o vídeo, então, assustador. Você começa ali no vídeo, inclusive tem um marcador de horas que a gente trabalha, né? Então, é muito rápido. Por quê? Porque toda a solução foi resolvida dentro da indústria. Todo o processo foi desenvolvido lá. Então, muito menos perda, né? Perda zero, né? Não, zero. E os problemas que a gente enfrenta num decorrer de uma obra, seja ela o tamanho que for, eles são pré. São pré. Né? Porque isso tudo foi discutido antes. Foi discutido antes. E outra coisa, a previsibilidade de custo e de prazo. Você comprou uma casa industrializada, o preço é aquele, você pagou, vai receber. Pronto, não tem imprevisto. Tem variação. Não tem variação, porque do momento que você fechar comigo, eu já adquiro todos os materiais, o que falta fazer na obra é colocar piso, pintura e colocar as tomadas e louças e metais. É isso. O resto. Isso vale para casas térreas, para casas com sobrados. Não tem, só serve para casa pequena. Não. Você estava explicando para a gente que quanto maior a área, menor o custo. Menor o custo. Menor o custo por metro quadrado. Né? Menor o custo por metro quadrado. Totalmente financiada, né? Totalmente. Não, hoje já existe norma brasileira de construção light steel frame. Então, todos os bancos financiam, tudo, sem problema nenhum. Hoje já é um processo normatizado como é o concreto. É um
juridicamente falando, é um método construtivo aprovado na ABNT, Na BNT. reconhecido pelos mecanismos oficiais de crédito, Normal. pronto para ganhar o mercado. Isso. Quando eu comecei, não existia isso. Por isso que eu precisei fazer um DATEC. Eu tive que fazer uma certificação do meu processo construtivo para que eu pudesse fazer financiamento e principalmente seguro da casa. Tá. Porque quando ela não é normatizada, também não tem seguradora para fazer. Né? Então, esse era outro aspecto muito importante. E hoje, e agora, a qualidade da casa, a durabilidade. Nós estamos falando de estrutura em aço, nós estamos falando de isolamento térmico e acústico muito superior ao convencional e um acabamento perfeito. Tá. Porque nós trabalhamos nos painéis com milímetros. E quando eu fecho o último painel, eu não tenho reboco, nem parede para engrossar, não tem nada. Ele tem que chegar lá, encaixar e pronto. Perfeitamente encaixado. Não vai ter aquela parede fora do prumo. Não. Porque, engraçado isso, Aquela né? que você vai ter que corrigir com gesso, nada disso. Nada disso, porque quando você monta a casa, se ela sair um pouco fora de prumo ou de nível, o último painel não fecha. Não encaixa. Ele mostra o defeito. E Verdade. aí você tem que desmontar aquele painel e readequar ele para poder encaixar de novo. E um negócio muito legal é que a manutenção dessa casa não é para dar manutenção, mas a manutenção é muito simples. Não tem aquela quebradeira, aquela sujeira. Então, se você quiser mudar um ponto de tomada, Troca a parede. Não, você abre um buraco no gesso, Tá. põe a caixinha lá, passa o tubo, porque os perfis de ar são vazados. Então você passa por dentro. A parte hidráulica nossa, nós não usamos PVC com conexões, nós usamos tubo PEX, que é um tubo flexível de alta pressão. Sim. Então aquilo não tem perda de carga e não dá vazamento. E você pode até, tipo assim, você pode fazer um projeto. Vamos fazer uma primeira etapa da obra, isso aqui, vou mudar com a minha família para cá, mas eu já quero pensar nessa casa maior no futuro. Eu já deixo tudo, né? Perfeito. Organizado. E um negócio que todo mundo pergunta. É possível conciliar os dois sistemas, alvenaria com light steel frame? Perfeitamente. Perfeitamente. Até no nosso escritório lá, eu comprei uma casa, deixei a casca de fora e por dentro fiz tudo em light steel frame. Então lá você vai ver junção de parede com light steel frame com alvenaria e você não sabe me dizer qual é qual qual. que é uma, qual é a outra. Qual é qual. Existe Exatamente. eu não sei se posso chamar isso de preconceito, talvez seja uma visão minha mais de consumidor e acho que é importante você estar aqui para explicar isso para quem está nos ouvindo. Né? Estados Unidos, a Europa, você já deu o exemplo aí da França, né? E a China também utiliza muito um mecanismo de construção que acho que é mais próximo deste que você criou aí e colocou no mercado do que a construção que o Brasil experimenta aqui no seu dia a dia. Aquela construção pesada, de tijolo, construída no canteiro, Resíduo. longos meses, resíduo e tudo mais. A gente tem visto muita pressão climática, né? A gente acabou de ver um incêndio gigantesco em Los Angeles que destruiu 500 imóveis, ou mais do que isso, lá causando prejuízos milionários. Né? Você estava explicando para nós que este modelo que você concebeu e que já está funcionando no mercado, ele é mais seguro do que os que são usados em outros lugares. Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos aqui. Né? Evandro, assim, são tecnologias diferentes. Essas casas que pegam muito fogo, lá nos Estados Unidos, usa muito o wood frame, que é a madeira como estrutura. Nós aqui utilizamos o steel frame. Esse processo é um processo muito antigo, muito antigo. Isso já está usando na Europa e Estados Unidos há muitos anos. No Brasil não vinha, aliás, também já é utilizado no Brasil há muito tempo, fazendo a montagem in loco. Ou seja, a grande maioria de quem constrói steel frame, o que faz? Compra o perfil de aço, compra madeira, compra a placa cimentícia, compra o isolamento e começa a montar na obra. Eu acho que isso é uma evolução, mas você continua com o mesmo problema. Você levou uma nova tecnologia para uma mão de obra no campo que as pessoas não sabem fazer. Então é pior ainda, né? Pior ainda. O que a gente trouxe de inovação foi a construção off-site, a industrialização. Eu não posso cometer esse erro lá na obra. A obra tem que ser uma montagem muito rápida. Então eu vou construir todo esse processo de planejamento aqui. Mas voltando na sua pergunta, a estrutura nossa é aço com placa cimentícia. A durabilidade, a resistência ao fogo é muito superior a essa que você viu lá na Califórnia, onde toda a estrutura e revestimento é madeira. Então ela pega... Combustível. É combustível para...
Quanto à resistência, elas são resistentes, vamos dizer assim, a nível de resistência de carga, igual. Sim. Igual no sentido de, a madeira talvez tenha que usar uma espessura maior, mas tudo calculado. Sim. Agora, o americano, a norma do americano é muito mais leve do que a nossa, muito mais simples. O americano, ele não tem alguns preconceitos que aqui existem no Brasil. Sim. O americano, você põe lá um side vinílico com revestimento e pronto. Aqui o brasileiro, não. Ele quer personalizar o revestimento. Ele não quer a casa dele igual a do vizinho. A arquitetura dele tem que ser diferente. O americano já tem uma visão mais prática de utilidade da casa, de conforto. Eu quero comprar uma casa que me atende e que me dá o conforto que eu preciso. Então ele está mais preocupado em ter um ar-condicionado central, ele está mais preocupado em ter uma cozinha montada. Por isso que as construções dos Estados Unidos são muito mais completas e mais baratas do que no Brasil, porque lá eles produzem tudo em série. Sim. Né? Então ninguém fica preocupado se a pia dele é igual a 200 outras pias que tem na casa. Ele quer saber se aquela pia funciona e atende a funcionalidade dele. Nós ainda no Brasil não estamos nesse estágio, mas estamos indo, porque os custos estão ficando impraticáveis. Sim, então certeza. As pessoas estão deixando de ter esse tipo de exigência que, a meu ver, é supérfluo, né? E não olhando a praticidade e usabilidade da construção do sistema, que é muito superior. Sim. Eduardo, assim, estou vendo aqui, né, uma oportunidade para a industrialização que vai ser necessária para o mercado da construção civil, e a gente acabou falando um pouquinho de sustentabilidade. A gente acabou de aprovar em dezembro o projeto de lei, que virou lei agora, que regulamenta o mercado de carbono. Então, assim, perfeito. Quando você fala em diminuição do tempo de montagem, diminuição do desperdício do canteiro de obras, tudo, você está promovendo uma construção mais sustentável, né? E, assim, eu tenho feito muito esse debate, porque eu vejo na construção civil, assim, um polo gigante de geração de crédito de carbono. Sim, com certeza. Pode trazer receitas adicionais para o segmento, que o segmento nunca pensou. Eu acho que de 4 a 5 anos, se o nosso mercado, se nós tivermos o próximo governo comprometido com a implementação disso, né, a gente vai ter uma previsão do Ministério da Economia de crescer o PIB entre 2030 e 2040 em 5%. Numa década, isso a números de hoje é quase 2 PIB, né? Quase 2 PIB. É como se a década tivesse 12 anos de crescimento. Perfeitamente. Uma receita, diminui custo, melhora a margem do segmento, né? E é muito importante que o mercado da construção civil meça as suas emissões agora. Porque se ele migrar deste aqui para o outro, talvez ele não consiga aproveitar o crédito de carbono que ele vai gerar. Exato. E olha, um negócio muito bacana, né? Você sabe que nós temos um problema. Essa construção nossa é totalmente a seco. Nós só usamos água para fazer a fundação. Tá. Só. Olha isso. Daí para frente é totalmente a seco. Pecado hidráulica Acabou. E nós não colocamos caçamba, porque a gente leva as paredes em cima de um caminhão. Sim. Quando eu descarrego o caminhão, a casa está montada. Eu não ponho ela no chão. Eu já monto ela direto em cima da fundação. Só a redução de óleo diesel, se você medir aí, é gigantesca. É gigantesca. E fora isso, a gente está falando em sustentabilidade, mas nós estamos falando de qualidade de vida das pessoas, acidente de trabalho reduzido, tempo de execução e financeiramente nós estamos falando, o dinheiro hoje talvez seja um dos itens mais caros da construção civil. Sim. Quando você financia, ele tem um custo alto. Quando você demora 1 ano e retarda mais 1 ano, você está pagando o juro desse dinheiro que você pegou. Hoje a nossa taxa de juros é altíssima. Então, a redução de prazos, as despesas gerais... Outro dia eu fiz uma conta para um rapaz que foi meu estagiário, inclusive, que hoje tem uma grande companhia, e eu falei para ele, quanto você gasta no seu geral administrativo dentro do canteiro de obra? É vigia, energia, engenheiro, almoxarife, enfim, tudo aquilo que você tem. Em torno de 15%. Então, qual é a sua margem? 10%. Se você reduzir metade do prazo, você dobrou sua margem. Sim. Sem fazer nada. Esse é o desperdício que eu falo que ninguém põe na conta. Entendeu? Além do que, quanto reduziu o seu custo financeiro desse dinheiro que você tomou? A hora que você reduz pela metade do prazo, você volta o seu capital pela metade do prazo. Sua taxa interna de retorno aumenta muito. Então, isso são contas que não estão no orçamento. Sim.
A pergunta mais comum que a gente recebe lá na empresa é a parede é mais barata que o light steel frame ou não? Eu falo, cara, isso aqui não é tecido. Uhum. Isso é um sistema construtivo. É mais barato o quê? Nós estamos comparando o quê com o quê? Entendeu? Então, esse comparativo é muito difícil de responder. Sim. É como eu te falei, tem casas que você tem... Nós temos a construção pré-fabricada, você tem alguns materiais pré-fabricados. Por exemplo, placa cimentícia. Eu tenho lá 1,20 por 2,40 e 1,20 por 3. Esse é o tamanho padrão da placa. Você me põe 3,20 de pé direito, pronto. Eu já gastei um monte de placa a mais. Teve que cortar. Então, a racionalidade da industrialização passa, inclusive, por você conhecer o projeto e saber dimensionar o que você quer. Porque aí você consegue uma economia muito grande. Você adequar o teu projeto à realidade do que você tem no mercado. Exatamente. Então, aí que o desperdício é quase nada mesmo. Exige um esforço de planejamento num país que não tem cultura de planejar nada. Né? Mas aí você não é pego de calça na mão, né, com relação ao custo lá na frente. Não, porque o problema hoje de qualquer construção é isso. Você começa hoje e amanhã acabou. Um custo muito maior. Agora, se você já sai com planejado, tudo pré-programado, e uma coisa que dificulta muito para nós é que, por exemplo, as pessoas chegam e falam assim, tá bom, vamos... Quanto custa o metro quadrado? O cara que faz o convencional fala, custa 2.000 metros, 3.000 metros quadrados. Aí vai lá no steel frame, quanto custa? Custa 3.500, é mais caro. O 3.000 vira 6.000 e o 3.500 é 3.500. Porque você falar quanto custa é simples. Sim. Depois que você entrou no processo, não tem mais volta. Você tem que acabar. Não tem surpresa. Essa é a grande irresponsabilidade que eu vejo no mercado hoje. Joga-se um preço para o proprietário e depois não tem. Aí você chega para o cara e fala, tá bom, é 3.000, você me garante os 3.000? Sim. Eu vou te pagar os 3.000. Ninguém vai garantir. Ninguém vai garantir, porque ele não tem certeza que custa 3.000. Se você tiver uma política de incentivo fiscal, tributário, para insumos de uma indústria desse tipo, poxa vida. Mas no Brasil é totalmente o contrário. Vamos taxar, né? Vamos taxar. A indústria da construção civil, olha o absurdo que é isso. Quando eu faço uma industrialização, montei minha indústria, eu sou uma indústria comum, eu não sou mais da construção civil. Aí eu pago ICM, IPI, PIS, COFINS. Aí eu fico fora do mercado, porque eu sou sobretaxado. Se eu faço uma incorporação, eu tenho, onde eu pago 18% de CM, eu pago um imposto de 4%. Mas você sabe que quando começou a surgir o mercado de construção de pré-moldados, o cara ia lá, fazia aquela estrutura, né? Que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Os estados começaram a cobrar ICMS disso. E aí nós tivemos que levar à justiça a discussão de que não havia ICMS, porque aquilo não era uma mercadoria. Aquilo era a execução de um projeto técnico de engenharia e arquitetura concebido especialmente para alguém. Então não é assim, eu vou fazer 10 vigas de 10 por 5 por não sei quanto de altura e vou pôr na prateleira. Leroy Merlin para vender. Exatamente. Não é isso. Aquilo é programado para alguém. Então aí nós conseguimos derrubar a incidência do ICMS desse tipo de coisa. Então talvez, eu não sei como é que precisamos olhar para o teu mercado aí, mas talvez haja um espaço, né? É que agora vem a reforma tributária, em alguns anos o ICMS desaparece, mas tem um período dele aí. Não, mas hoje, veja bem, isso é para 2030. Sim. O nosso problema é hoje. Hoje a gente é muito penalizado. Muita gente está desistindo da industrialização pelas altas taxas. Isso que você está me falando é uma coisa fantástica. Então talvez observar. Sim. Porque se nós tivermos, eu ainda imagino que tenha, se nós tivermos nesse início do modelo novo de construção, você vai trabalhar projeto a projeto. Né? Projeto a projeto. Eu tenho a minha casa, o Daniel vai construir a empresa dele, o Gilson vai querer construir uma casa de 2 pavimentos, a minha é térrea. Isto é exclusivo. Exato. Isto não é mercadoria. Né? Isto é quase que uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço específica. E aí você, com base neste entendimento, talvez seja possível
pegar os precedentes que a gente tinha da indústria de pré-moldados e pedir a desoneração do ICMS. Eu vou te acionar amanhã. Já fica com o maior prazer. Olha, já rendeu os bons frutos já esse podcast, hein? Obviamente, além das informações. Não, mas isso é muito importante. Eu estou falando de uma claro. ação que eu fiz há 20 anos. Mas faz todo sentido. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Nós estamos discutindo com a Caixa Econômica exatamente isso. Como é que eu faço uma incorporação imobiliária e eu tenho todos os benefícios de um RET, de uma tributação menor, porque é mercado imobiliário, sim, e quando eu produzo para o mercado imobiliário, eu sou taxado como indústria automobilística. Sim, sim. Então, é incoerente isso. Ah, mas é porque é indústria, porque não tem como... quer dizer, então, eles não analisam o segmento. Agora, na verdade, é como se o seu canteiro estivesse fora, né? É só pegar seu canteiro, em vez de realizar, ele está fazendo fora. Isso é outra coisa. A Caixa Econômica fala assim, ó, olha, a industrialização, qual é a diferença da industrialização e construção no local? Quando você vai fazer uma obra, você compra o tijolo, a areia, o cimento, você manda lá na obra e fica lá estocado. Quando eu vou produzir, enquanto você está fazendo a sua fundação, eu estou construindo a parede. Então, nós podemos trabalhar etapas concomitantes. Uhum. Muito bem. Mas a industrialização requer estoque. O sistema material é estoque. Porque eu não compro uma bobina de aço e chega no outro dia. Não tem isso na prateleira. Sim. Né? Porque, primeiro, é um aço com uma galvanização especial, tem toda uma especificação. Então, eu preciso ter estoque. Aí a gente fala para a Caixa Econômica assim, Caixa, essa casa está pronta, está aqui, ó. As paredes estão montadas aqui. Não, eu só meço se você botar lá no local. Qual é a diferença dela estar aqui ou estar lá? Ela está pronta. Ah, é que lá no local eu tenho certeza de que isso é isso. De que isso é isso. Então, é uma coisa que dificulta muito o processo, você entendeu? Então, o governo já não investe em tecnologia e nem inovação. E quando a gente, que é iniciativa privada, faz, ainda é penalizado. Então, é uma luta. Empreender é um ato de heroísmo mesmo. Né? A gente precisa reestudar tudo, entender a formatação societária do negócio, o modelo de negócio, mas se houver a possibilidade de uma desoneração de ICMS nessa questão, você se livra de muita coisa que você compra na substituição tributária, fio, tudo que já vem retido lá, baseado num preço final que você nunca pratica. Perfeito. Porque você compra numa quantidade que já te joga ele mais para baixo e você fica refém de um sistema inflacionário da substituição tributária que eleva o preço do produto só por presumir que um dia ele vai ser vendido por 10, quando na verdade ele sai por 80 no mercado. Exatamente. Então, assim, aí talvez seja um caminho para tentar baixar o custo. Isso é fantástico. Gilson, é uma aula de empreendedorismo e uma aula de direito tributário. Nós estamos tendo hoje aqui. Mas você que acendeu uma luz aqui fantástica, nós vamos conversar mesmo. Mas ó, olhando, né, e pegando o gancho aí, a gente estava conversando aqui um pouco antes. O Eduardo ele é um dos participantes da criação do Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive o domínio Minha Casa Minha Vida foi cedido à época. Tá? Eu ainda era estagiário na época, né? Essa história não faz tanto tempo, né? Mas assim, foi cedido à época para o governo federal, né? Para que pudesse ser usado, né? E trazendo isso daí, por exemplo, para essa realidade, qualquer economia, de qualquer margem numa construção, né, possibilita muito a viabilidade, o acesso do imóvel econômico. Principalmente o popular. O popular hoje não é viável por causa dos impostos. Você entendeu? Aquilo que eu estava te explicando, eu tenho que fazer muitas paredes, então a incidência de imposto sobre aquela casinha é muito alta. Né? Então isso possibilita mesmo. E quando a gente fez o Minha Casa Minha Vida, uma das coisas que nós pedimos a redução foram os impostos. Porque era uma incidência muito grande, taxa cartorária. Como é que você faz, que na época, era o primeiro governo do Lula, segundo governo. Queria fazer 1 milhão de casas. Como é que você faz isso para o cara de baixa renda pagar essas taxas cartorárias? Então, por que o programa Minha Casa Minha Vida foi um sucesso? Porque o governo, pela primeira vez, ouviu o empresariado, atendeu os pedidos e desonerou a construção. E não veio com nada de cima para baixo. De cima para baixo. Então, nós conseguimos produzir coisas de altíssima qualidade que a gente fez lá atrás. Para você ter uma ideia, a casa que eu vendi por 70 mil, hoje eu comercializava 400 mil. Eu lembro que no projeto inicial até o forro das casas na madeira. E aí na época a empresa, não, mas eu quero entregar em gesso, que é um padrão superior. Que é um produto superior. Então nós melhoramos a qualidade, nós tiramos a burocracia, permitiu que aquilo produzisse um monte de casas, todo mundo foi muito bem atendido, todo mundo entregava as casas
E o governo ganhou mais dinheiro, porque apesar de ter reduzido a taxa, a produção era Fez muito mais, maior. né? Óbvio. Ganha no volume, maior. na escala e não... Mas é difícil eles entenderem. Olha que interessante, eu sempre achei esse nome fantástico, assim, né? Eu imaginei, nossa, mas os caras capturaram, né? Porque a minha casa é a minha vida. É isso aí. Talvez seja o grande projeto de vida de alguém, né? Quem teve a felicidade de construir a sua casa, o seu espaço. Sim. Eu fico pensando, outro dia eu brinquei, eu falei, pode me enterrar ali no canteiro ali, ó, ou joga a cinza ali, porque eu não quero sair daqui, aqui é o lugar, né? Claro. Pode ir para uma muito melhor, mas quando você se identifica, né, com aquilo, né? E aí nós estamos falando de pessoas que não passam a vida inteira sem ter um lugar para chamar de seu. Então, esse nome é fantástico. E isso foi porque nesse negócio do autofinanciamento do sistema fácil, a gente estava operando o Brasil inteiro. E meu grande problema era explicar para as pessoas como dar manutenção na casa, como funcionava o sistema. Aí nós criamos esse programa pela Rede Vida, chamava Minha Casa Minha Vida, era todo sábado, 2h da tarde. E eu tinha lá 200 acessos por semana, por mês, sei lá, pouco acesso. De repente apareceu 3 milhões de acessos. O que está acontecendo? Porque a gente montou esse negócio, nós éramos 7 ou 8 empresários, fomos convidados, na época a Dilma era chefe do gabinete lá do Lula, e era ministra da Casa Civil, né? E a gente saiu com o programa formatado, mas não tinha nome, né? A gente achava que ia chamar Roda Brasil aquilo lá. Né? Roda Brasil, Roda Brasil. Tem sentido até. E saiu Minha Casa Minha Vida. Aí estourou o nosso provedor lá, aí cedemos, mas beleza. Fantástico. Bela história. E esse modelo novo de construir de casas mais rápidas, mais pré-fabricadas, vamos assim dizer, deu origem aí a mais uma ação empreendedora sua, que é o Inova House. Inova House é uma franqueadora. Então, eu sempre gostei de inovar, sempre gostei de trazer coisas novas e gosto de estudar. Mas também já não quero mais voltar a ter uma atividade de novo intensa como tive na Rodobens, né? Lá nós chegamos a ter mais de 5 mil funcionários, atuamos em 52 cidades em 12 estados diferentes. Então, uma loucura. Então, o meio que eu achei de difundir esse conhecimento foi através de licenciamento de outras empresas. A Inova House faz isso. Em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos a Roberta Amaral, que é uma licenciada nossa, que nós passamos a tecnologia, fornecemos os kits para ela, as paredes prontas, e ela faz a montagem e o acabamento. Então, são empresas que nós transferimos a tecnologia, garantimos o fornecimento e que eles passam a ser nossos braços comerciais na ponta, para ficar perto do cliente. Com isso, a gente também possibilita que outras empresas tenham acesso a isso, que comecem a operar, a gente distribui esse mercado, unifica isso e dá possibilidade para todo mundo operar, né? Porque o investimento para você fazer isso rodar é muito alto. Torna a metodologia... mais no começo de uma nova forma de construir. E torna mais conhecido, né? As resistências que eventualmente as pessoas têm já passam a serem menores, né? Possivelmente. Claro. E, Daniel, assim, quando você vê as casas, a qualidade, o padrão de acabamento é muito superior. Nós tínhamos todo esse estigma, os caras vão chegar lá, não vão querer, porque tem uma cultura. O corretor vai falar mal da noção. E na verdade, o que eu tenho certeza do que eu vou te falar agora? O brasileiro, e acho que a maioria das pessoas, tem resistência porque não conhece. Do momento que a gente chama o cara da baixa renda, mostra o produto que ele está recebendo, a qualidade, mostra a durabilidade. Lá na nossa indústria nós temos uma parede de alvenaria e uma parede de light steel frame. E nós damos uma marreta para eles, baterem nas duas. Uma quebra, a outra amassa. Mas pode bater à vontade. Eu tenho certeza que você vai machucar o braço e não vai fazer nada na parede. Porque ela é extremamente flexível. E ela absorve o impacto e volta. Então ela marca. A placa cimentícia marca, mas não quebra. Então, a hora que você mostra, ele fica encantado. E aí, o processo é inverso. Ele acha que está recebendo mais do que ele está comprando. Sim. E aí, o processo inverte. Então, é uma questão de divulgar e de esclarecer o que está se vendendo. Então, assim, eu sempre falo,
A crítica ela vem pelo desconhecimento. Sim. Quem não sabe, Sempre critica. Assim. E mudar o paradigma é sempre difícil, né? O ser humano tem essa resistência. O novo, né? O novo traz resistência. Assusta, né? O novo assusta. Assusta, porque assim, vou fazer um investimento numa casa de 500 mil reais. Puta, mas eu vou ser a cobaia? Eu brinquei outro dia, falei assim, você nunca vai mudar de barco se você não tirar um pezinho e pôr no outro. Exatamente. Nunca muda. Então, por isso que você fica nessa situação. Né? Então, alguém tem que ter coragem de fazer. Sim. Né? Então, assim, eu tenho muita segurança. E mais do que tudo, felizmente, quando eu comecei, porque assim, esse sistema de você tirar o Datec é muito caro. Eu tive que construir 10 casas para eles testarem. Eu tive que mandar todos os painéis para o IPT, montar lá no IPT para fazer teste de fogo, de impacto, de vento, de chuva, de umidade. Isso não é barato. Não. Então, e 2 anos. Sim. Né? Mas, felizmente, isso foi um negócio que, para mim, custou muito dinheiro, demorou muito tempo, mas me deu muita segurança do processo construtivo que eu tenho. Porque ele foi testado. Então, hoje, quando as pessoas falam para mim, esforço de vento, eu falo, não tem problema. Porque eu testei o processo, ele foi testado. A fogo, eu te falo, aguenta 1.400 graus, 40 minutos e a parede não cai. Então, se você for lá na minha indústria, eu tenho 2 casas que eu fiz de protótipo lá, com os impactos marcados na parede de quantos joules ela aguentou de impacto, que é teste que o IPT fez lá no local. Eu quero conhecer essa indústria. Queremos. Com certeza. Vamos marcar uma ida lá. Vamos, será um prazer recebê-los. A gente advoga, o escritório está completando 56 anos esse ano. Parabéns. E a construção civil sempre esteve conosco ao longo dessa história, mas nos últimos 15, 20 anos a gente advoga muito nesse segmento. É um segmento que eu gosto muito, achei ele fantástico pela função social que ele tem, seja para realizar o sonho das pessoas, seja para gerar emprego, que gera uma quantidade enorme de emprego, né? Enfim. E eu gosto muito eu adoro construir também, sabe? Eu tô sempre envolvido com algum tipo de... cá, então. Eu quero construir. E o pior é que às vezes ele leva algumas pessoas que não tem essa mesma pegada dele, como eu, por exemplo. Mas se ele tá indo, eu vou atrás. Mas olha, é um prazer. O tempo vai passando, né? A gente pensa em fazer com 40 minutos, acho que a gente já está batendo aqui, mas eu queria... encerrar, antes de agradecer a tua presença, né, eu fiquei escutando a tua história aqui, né, e tentando, de alguma forma, além de ser advogado, eu sou diretor executivo do escritório. Então, a gente todo dia acorda de manhã pensando em como fazer deste lugar uma empresa de sucesso, porque no fundo é o que somos, não tem muita diferença. Eu brinco sempre, outro dia a gente foi receber os estagiários, eu falei, olha, escritório de advocacia não tem muita diferença de uma padaria, não. O pão tem que estar quentinho, gostoso, o ambiente tem que estar bom, tem que ter um sorriso no rosto para atender um cliente, porque senão ele vai na padaria da outra esquina, né? E tem que ter qualidade, né? E a gente acorda todo dia pensando com a cabeça de empreendedor no nosso segmento jurídico. Claro. Né? E assim, eu queria... O que você tem a dizer para quem está chegando no mercado hoje, que acha que tem aquela veia empreendedora, baseada aí na tua jornada, nas tuas experiências? O que você recomenda para quem está começando num país tão complexo como o nosso e num mundo que se transforma com muito mais velocidade do que no mundo em que talvez você tenha começado a sua vida lá atrás, né? Sim. Que dica você dá para quem gosta de empreender? Olha, eu acho que tudo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, você vai ter sucesso. Não tem erro. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Essa dedicação, eu sempre falo assim, o que é uma empresa, o nome de uma empresa? Ela não é nada mais do que as pessoas que estão lá representando. Porque, efetivamente, você trata com pessoas, né? Então, assim, eu acho que o Brasil é um país de muita oportunidade. É muito difícil, mas eu acho que é um país de muita oportunidade. Eu comecei do zero e cheguei no topo aonde eu nem imaginava que um dia eu chegaria. Então, assim, sou muito grato, mas tive que fazer muito esforço. Tive que arriscar bastante. Toda inovação, todo empreendedorismo tem risco, mas ele é parte do negócio. Agora, se você acredita nisso, vai em frente. E não é na primeira derrota que você tem que desistir. Eu errei muitas vezes, fui derrotado muitas vezes, mas persisti. E no final, o saldo foi positivo. É uma bela história. Então, eu sempre falo que você não tem só ganha-ganha. Você tem ganha e perde. Você só não pode perder mais do que você ganha. Sim. Né? Então, você tem que saber medir. Mas eu acredito muito em sonho.
Eu acho que sonhar é uma coisa muito bacana. Quem sonha tem uma perspectiva para chegar. E eu sempre fui um sonhador. Sim. Então eu sempre ponho o meu sonho, às vezes um pouquinho além do que eu poderia, mas eu chego. Confesso com você que não é fácil. É um sacrifício grande, às vezes é muito oneroso, muito dispendioso, mas no final vale a pena, porque o que também vale a pena na vida? É o prazer de realizar. Realização pessoal. Né? Então, o dinheiro é uma consequência do seu prazer de fazer. Você fazer que eu te falei, uma filosofia de fazer uma casa bem feita para uma pessoa que tem uma possibilidade, tudo isso, no fundo, te engrandece como pessoa. Sim. E faz parte do teu negócio. Né? Então, acho que a filosofia de trabalho é uma coisa muito importante, vocês estão de parabéns. Eu visitei vocês pela Urben, que é uma empresa de Ribeirão Preto. O Alexandre Steff foi meu trainee, e eu hoje sou conselheiro da empresa dele. E eu fui lá no escritório de vocês, um escritório maravilhoso, né? Vocês aqui fazer, o Gilson, quer dizer, estão de parabéns. E essa filosofia que você está empreendendo é muito importante, né? Desse atendimento, de valorizar o seu cliente e de cada vez procurar ser o melhor profissional. Tudo isso não basta, você tem que estudar, tem que se esforçar e tem que se dedicar. E eu sempre falo, vale a pena esse esforço inicial. Eu sempre brinco ali nas nossas empresas, eu falo assim, se você correr atrás do dinheiro, ele corre de você. Agora, se você for um bom profissional, o dinheiro vem atrás de você. Então, isso é uma consequência. O jovem tem que entender que ele tem um período de aprendizado e um período de investimento, para depois escolher o fruto. Ou seja, o imediatismo que às vezes caracteriza essa geração, talvez não vá levar aonde o senhor chegou. E assim, onde a gente conseguiu levar o nosso escritório, né, a partir de um dado momento, Gilson, você, Evandro, eu, mas é sempre acreditando num sonho, né? O senhor começou a falar da trajetória do senhor, o Gilson foi estagiário do senhor, eu e o Evandro entramos no escritório como estagiários, recortamos diário oficial, passamos fax, né, Evandro? Pagamos conta em banco, atendia telefone quando a telefonista faltava, mas nunca deixamos de acreditar no nosso sonho. Perfeito. Né? Isso é o mais importante. E eu falo uma coisa, o imediatismo leva a conclusões errôneas. Né? Então hoje, essa juventude que tem, é uma juventude muito imediatista, que é a coisa para amanhã. E não é assim. Não. Eu falo, não é assim. Porque as pessoas veem hoje, o Evandro tá, beleza. Não, mas não sabe o que passou, né? É ver o histórico do Evandro. Você precisa conhecer essa história para saber chegar. Exato. Né? Então, quanto tempo teve que se dedicar? Mas eu acho que é um país de muita oportunidade, eu acho que as pessoas que têm vocação de empreender têm que empreender, risco tem, derrotas vão acontecer também. Mas não desista, vamos para frente. Né? Estamos aqui, eu estou com 68 anos e estou começando o empreendimento. E olha que interessante, o Gilson um dia foi seu estagiário. Isso. E hoje está sentado aqui no podcast, discutindo com você. E hoje e vai começar a nos atender como profissional. Olha aí, tá vendo? Bacana demais. Muito bacana, ótimo papo. Obrigado. Futuro a gente cria imaginando. É o primeiro passo para ele acontecer. Bacana. Uma aula aqui de conhecer a tua experiência. Eu vou encerrar, antes de encerrar, vou mandar um abraço pro seu irmão, o Edson. Muito obrigado. Eu tenho uma alegria muito grande de conviver lá no grupo MRV, onde que a gente atende há mais de 15 anos, né? O Edinho é um cara muito bacana, educadíssimo, igual você aqui. Não, ele é melhor que eu. Quem é mais velho? Eu sou mais, ele é o mais novo. Ele é o mais novo. Mais velho, manda um grande abraço pro Edinho. Tá bom. Uma hora eu vou trazer ele aqui também, deve ter ótimas histórias para contar. Sim. Gente, obrigado, prazer enorme, parabéns aí pela escolha do Eduardo, fantástico papo, que a gente possa conversar em outros momentos e o escritório fica à tua disposição e à disposição de Rio Preto. A gente vem aqui para fazer negócio, para vender o nosso serviço, para ganhar dinheiro, mas muito mais para construir relações, porque a gente acredita muito nesse investimento institucional de andar ao lado de segmentos para ajudar a encontrar soluções. Muitas vezes a gente só troca figurinha e conhecimento e vai embora cuidar de outros problemas, mas é uma contribuição que a gente gosta de dar para todas as comunidades onde a gente está inserido. Em Rio Preto estamos começando a nossa história aqui fisicamente, mas já atendemos empresas daqui há décadas e será uma honra andar com vocês. E disponha da gente, se precisar em Rio Preto, estaremos aí para apoiá-los. Legal, bacana. Obrigado. Muito bom.
Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas, sempre um episódio por semana. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, se você não gostou de alguma coisa que a gente falou, ou se gostou também e quiser elogiar, manda um e-mail para a gente, podbrasil@brasilsalomão.com.br, ou conversa com a gente pelas nossas redes sociais. O episódio vai estar lá no YouTube ou no Spotify. Até o próximo!